Muito boa noite. Os meus melhores cumprimentos àqueles que nos assistem por esta via eletrônica e os meus agradecimentos também à Arpen do Estado de Goiás pelo patrocínio que concede a estas nossas exposições quinzenais. Esta semana, excepcionalmente, vamos fazer hoje e na sexta-feira, em virtude do meu impedimento em ministrar as aulas nos primeiros 15 dias. Eu estive em um congresso fora do país e só retornei agora e, portanto, excepcionalmente vamos fazer estas nossas exposições do mês de janeiro na mesma semana, ou seja, nesta quarta, a de hoje, e na próxima sexta-feira. Eu pedia também a gentileza, suspeito que esteja tudo bem, que alguém me avise se o som está em ordem, porque eu estou estreando aqui o microfone de lapela, porque o som parece que pode ser melhor com este equipamento. Eu desejo, de modo nominal, apresentar minhas saudações ao doutor Alan Nogueira. Muito obrigado, doutora Mônica, presidente da Arpen Goiás, a minha amiga Evelyn Valente, também diretora, vice-presidente dessa entidade goiana. E não posso deixar de, hoje, particularmente, parabenizar o doutor Bruno Quintiliano Silva Vieira, que foi presidente anterior da Arpen do Estado de Goiás, pelo recebimento de prêmio que lhe foi otorgado pelo Tribunal de Justiça goiano. Muito bem. A nossa série Caminhando pela Lei 6.015 chega, nesse momento, aos artigos 95 e 96 da Lei de Registros Públicos, os dispositivos que tratam do registro referente à legitimação adotiva. E a pergunta que se deve fazer inicialmente, antes de cuidarmos um tanto do que é essa legitimação adotiva, como é que se chegou a ela, como é que depois ela desaparece, pelo menos nominalmente, do ordenamento jurídico positivo brasileiro, está em cogitar de se esses dispositivos estão ou não revogados. E vamos aqui dar fazer uma breve alusão ao status questionis, ou seja, ao estado da questão. Para alguns, esses dois mencionados dispositivos, dos artigos 95 e 96 da Lei 6.015, estão de fato revogados. Esta posição, por exemplo, na doutrina, é sustentada expressamente e com reconhecida autoridade pelo magistrado paulista Valdir Sebastião de Nuevo Campos Júnior. Isso ele escreve no livro Lei de Registros Públicos Comentada, que foi editado pela GEM Forense e sob a coordenação do saudoso professor José Manuel da Rua Alvim e com a co-coordenação do Alexandre Laiso Claps e do Everaldo Augusto Kandler, dois professores de renome no Brasil. A posição do Dr. Valdir Campos Júnior é exatamente no sentido de que não prevalecem, não persistem no direito brasileiro esses dois dispositivos da Lei de Registros Públicos, o artigo 95 e o artigo 96, e embora é interessante que se diga, ele trate larga e competentemente da matéria que corresponde a esses dois preceitos da Lei de Registros Públicos, nesse livro que eu mencionei. Também parece ser esta, embora agora já de maneira implícita, e haveria outros livros a mencionar, eu estou mencionando poucos para não cansá-los com esta referência, a posição do eminente civilista Carlos Roberto Gonçalves, que no volume 6 do seu curso de Direito Civil, que aliás é um livro magnífico, uma obra magnífica, trata da matéria sem fazer referência aos artigos 95 e 96 da Lei de Registros Públicos, quando
se refere ao registro da adoção. Portanto, parece que a posição do professor Carlos Roberto Gonçalves é no sentido também da revogação desses dois artigos. Muito bem. Eu hoje tomei o cuidado de consultar em separado 3 registradores civis de minha muita confiança, para ver o que pensavam a respeito do assunto, antes de eu, que sou assim, um observador à distância, adote uma posição a respeito do tema. E os 3 foram, digamos, inclinados, eu não diria que inteiramente imunizados de dúvida, mas inclinados a sustentar a revogação desses 2 preceitos. Bem, contra esta posição, eu menciono, ainda estamos aqui vendo apenas o status questiones, depois vamos ver os argumentos a propósito do assunto. Contra essa posição, nós temos 2 circunstâncias. A primeira é a de que um livro publicado, que é esse que eu tenho à minha frente aqui, Registros Públicos de Legislação Correlata, livro esse coordenado pelo Dr. Sérgio Jacomino e por mim. Nesse livro, embora se mencione que a Lei 4.665 de 95 fora revogada já pelo antigo Código de Menores, mantém, entretanto, os artigos 95 e 96, sem mencionar, ao menos expressamente, a sua revogação. O que soa um tanto estranho quando nós pensamos que é um livro que trata exatamente de indicar a legislação em vigor. Então, parecerá que os 2 autores entenderam que as regras estão em vigor. No mesmo sentido, e isto tem muita autoridade, há um vademecum, que eu tive o gosto de coordenar, a honra imensa de coordenar, elaborado com muita competência, realmente, pela Laura Contreira Portos, pelo Pedro Henrique Martins Bragato e pelo Rodrigo Pacheco Fernandes, que, embora tenha enfrentado em algumas matérias questões interessantes sobre revogação de dispositivos da Lei de Registros Públicos, mantém, sem nenhuma referência, os artigos 95 e 96. Então vejam que a matéria apresenta uma controvérsia, de fato, e essa controvérsia, por outro lado, nós vamos ver a seu tempo, parece-me que se solida em posições recíprocas, ambas dotadas de razoabilidade. É preciso considerar aqui um fato que frequentemente é desconhecido por uma certa parte, especialmente da jurisprudência brasileira, jurisprudência pretoriana brasileira, que juízos opostos, ambos podem ser falsos, mas nunca ambos podem ser verdadeiros ao mesmo tempo. Bom, juízos opostos, entretanto, podem ser ambos razoáveis, ao menos durante algum período de tempo. Ou seja, a míngua de argumentos, ainda que permitam discernir muitas vezes, com mais clareza, com mais precisão, uma posição num sentido ou no outro, ou seja, posições que são opostas entre si, pode ser que os argumentos, tanto de um lado quanto de outro, possuam razoabilidade. Essa posição é uma posição adotada, pode-se dizer que de maneira pacífica, pelos pensadores da lógica jurídica e da hermenêutica. Então é perfeitamente possível, pois, que posições opostas entre si preservem sua razoabilidade, tanto que fundamentadas, até que haja mais clareza, mais precisão a respeito deste assunto. Nós vamos ver, parece-me, que é exatamente a situação que nós nos encontramos aqui. Eu chamo a atenção para isso porque muitas vezes, por exemplo, eu vejo até em concursos públicos esse tipo de coisa, né? Uma banca examinadora adota uma posição de maneira, como dizem os franceses, tranchante, e não aceita a posição oposta, que muitas vezes é razoável. Muitas vezes é razoável. Essa, às vezes, é a grande dificuldade na correção de provas, né? Posições que são divergentes da adotada
por uma dada comissão de concurso, mas que apresentam razoabilidade, que já estão bem fundamentadas. Tanto que os velhos juízes com quem eu convivi e aprendi bastante, antes de ser velho como sou, sempre me ensinaram isso. Olha, aceite as posições que sejam fundamentadas com uma certa lógica, com uma certa articulação mental, porque elas realmente são posições possíveis, matérias frequentemente meramente dóxicas, ou seja, meramente opináveis, como essa que aqui nós vamos tratar. Mas vamos ver então, antes de cuidar decisivamente desse problema, de saber se está revogado ou não, rapidamente tratar aqui daquilo que é a matéria dos artigos 95 e 96. Bom, aqui se trata, na verdade, com a legitimação adotiva, porque o texto, aliás, o capítulo vem com esse título, né, da legitimação adotiva. E o 95 começa dizendo assim: serão registradas no registro de nascimento as sentenças de legitimação adotiva. Já o inciso 8º do artigo 29 da mesma lei previa esta questão, essa possibilidade de registro da legitimação adotiva. Acontece que nós não podemos guiar-nos, atenção para esse ponto, pelo nome de um instituto. Nós temos que nos guiar por aquilo que o instituto representa na sua substância, não é o nome que interessa. É verdade que a legitimação adotiva desapareceu, mas desapareceu como nome, não desapareceu como instituto, porque a legitimação adotiva, desde seu início, sempre foi adoção. Portanto, o mero fato de a palavra, o termo complexo, legitimação adotiva, constar desse artigo 95, não deve, por si só, impedir que nós consideremos a possibilidade de registrar-se a adoção, e agora nem mais a adoção plena, mas a adoção pura e simples, como é da legislação vigente, que acolheu a antiga legitimação adotiva com esse nome. Bom, o que é adoção? Todo mundo sabe. Ou seja, adoção é o ingresso de uma pessoa com status de filho numa dada família. Muito bem. Como é que essa matéria vem tratada ao largo do tempo na legislação brasileira? Eu vou deixar de lado as referências ao direito romano, que durante algum tempo foi aplicável aqui no Brasil. Vou deixar de lado as referências às ordenações e vou partir diretamente para o Código Civil de 1916. Vamos tomar como ponto de partida esse Código Civil de 16. A partir daí, uma Lei 3.133 de 1957, voltou a cuidar do assunto. Então surge a Lei 4.655, sobre a qual nós vamos tratar mais especificamente adiante. Essa lei é de 1965 e é ela quem refere pela primeira vez a expressão legitimação adotiva. Em seguida vem o antigo Código de Menores, a Lei 6697 de 1979, que abole a expressão legitimação adotiva e substitui essa designação pelo termo complexo adoção plena. Depois vem o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei de 1990, a Lei 8.069. Em seguida, vem o Código Civil, causando à altura uma grande discussão acerca de saber se ele se aplicava à situação da criança e do adolescente ou não, até que em 2009, a Lei 12.010 veio solucionar a controvérsia, admitindo que para os menores de 18 anos se aplicaria o ECA e para os maiores de 18 anos o Código Civil, mas com a adoção das regras gerais do mesmo ECA. Muito bem. Vamos ver então o que era essa legitimação adotiva. A Lei 4.655, de 2 de junho de 1965, foi que, ao lado da legitimação do infante exposto, do infante abandonado, instituiu a legitimação adotiva, num parágrafo 1º do artigo 1º desta lei. Ela cabia ao menor, com mais de 7 anos, desde que ele, ao completar 7 anos, já se encontrasse sob a guarda dos legitimantes por mais de 3 anos. E aí se exigiam alguns requisitos para
subjetiva dos legitimantes, ou seja, tinham que ser casados há pelo menos 5 anos, um deles tinha que ter mais de 30 anos e eles não deviam ter filhos. Isso se promovia judicialmente e depois se levava ao registro. E aí entra essa questão, porque a Lei de Registros Públicos entrou em vigor em 1976, a lei é de 73, mas entrou em vigor em 76, quando vigorava essa Lei 4.655. Daí a referência no artigo 95 de que se aplicava, ou seja, uma remissão à Lei 4.655. Muito bem. Essa Lei 4.655, eu já disse isso, foi revogada pelo antigo Código de Menores, que é a Lei 6.697, de 1979, de 10 de outubro de 79. E aqui entra o primeiro problema. Em vez de utilizar a expressão legitimação adotiva, a lei passa a falar em adoção plena, inciso 5º do artigo 17. E a doutrina, de quando em quando, refere essa figura da antiga legitimação adotiva como de adoção estatutária ou adoção legitimante. Vejam que até a expressão adoção legitimante lembrava a antiga legitimação adotiva. Foi apenas uma mudança de nome e, é certo, com algumas distinções no plano dos requisitos, no plano das condições, sem deixar, contudo, de observar ou de cumprir os requisitos, digamos, substanciais, que eram já os previstos para a legitimação adotiva. Por sua vez, esse Código de Menores, o Código de Menores antigo, da Lei 6697, foi revogado pelo atual vigente Código de Menores, a bem dizer, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, que na verdade é o Código de Menores, que é a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. Agora, prevê-se que o adotante deverá ter no máximo, o adotando deverá ter no máximo 18 anos, salvo se já estiver sob os cuidados dos adotantes. Essa adoção sempre será plena e não simples. Simples é a do Código Civil. Para os menores, sempre se tratar de menores de 18 anos, a adoção deverá ser a plena, embora já não haja mais essa indicação na lei. A lei já não fala em adoção plena e adoção simples. Bom, agora vamos ao tema que digamos, é o mais relevante aqui para a nossa discussão. Está ou não em vigor o artigo 95? Está ou não em vigor o artigo 96? Bom, em primeiro lugar, eu penso que a afirmação de que estejam revogados esses dispositivos dos artigos 95 e 96, com base no ECA, ou seja, com o artigo 47 do ECA, parece-me pecar por uma circunstância, que, em rigor, essa afirmação deveria retroceder ao artigo 35 do antigo Código de Menores. Ou seja, se o problema era, ou é, de que uma nova lei veio tratar do registro da adoção, ou do registro da antiga legitimação adotiva, então, já no antigo Código de Menores, em 1979, já se deveria ter reconhecido a revogação desses dispositivos. Então, vamos conceder que podem estar revogados esses dois artigos, mas não será, na verdade, parece, pelo ECA, mas sim pelo Código de Menores, que é a antiga Lei 6697, porque o artigo 35 dessa lei já previa esse registro, portanto, uma lei posterior. Qual é a tese fundamental, ou seja, qual o critério fundamental que permite reconhecer aqui, ou sustentar, não reconhecer, sustentar a revogação tácita ou revogação implícita desses dois dispositivos da Lei de Registros Públicos? Fundamentalmente, por duas razões. Em primeiro lugar, é que a matéria foi tratada numa lei nova. Ou seja, se a lei nova trata, e aqui se pode dizer que quase inteiramente da matéria que faz parte de uma lei anterior, ela revoga a lei anterior por esse princípio do tratamento póstero. E exatamente vem o outro aspecto, ou seja, é uma lei posterior. E uma das regras da antiga lei de introdução ao Código Civil
era exatamente, e ela se mantém em vigor, de que as leis posteriores revogam as anteriores. Bom, mas isso que é razoável, que me parece uma posição bastante sustentável, quem queira sustentar isso estará seguramente forrado de bons motivos, esbarra num argumento que pode ser oposto e conflitivo com isto. Qual o argumento? Bom, é que a lei de registros públicos é uma lei especial. E as normas que, de caráter geral, não conflitem conflitem com leis especiais, não as revogam, exatamente em virtude da especialidade. Aí nós teríamos que fazer todo um levantamento para saber se essas normas foram de caráter geral ou não, etc. Mas não há dúvida de que é também razoável o argumento da especialização. Ou seja, de que há uma norma especial que cuida do registro da legitimação adotiva, Rexius, da adoção, e, portanto, essa regra prevalece sobre preceitos de caráter geral de leis que não são especiais, que não são especialmente registrais. Então, há muita dúvida nisso. Eu penso que esse argumento não pode ser desconsiderado. E vejam que, de algum modo, aparentemente, salvo num ponto, pode ser que haja outros, eu não quero aqui cogitar de comparar o artigo 35 da Lei 6697 com o dispositivo desse artigo 95 e sequer do ECA, do parágrafo 1º do 47, com o que consta da Lei de Registros Públicos, mas parece que a grande distinção, eu já vou ler o texto aqui do artigo 95, seria na parte final do caput do 95. Aliás, exatamente do caput. Vamos ver isso. Diz aqui o nosso artigo 95. Serão registradas no registro de nascimento as sentenças de legitimação adotiva, consignando-se nele, no registro, né, os nomes dos pais adotivos como pais legítimos, ou sendo vivos se houverem, em qualquer tempo, manifestado, e os dos ascendentes dos mesmos, se já falecidos, ou sendo vivos, se houverem em qualquer tempo, manifestado por escrito sua adesão ao ato. Parece-me, assim, a prima facie, que a única distinção a apontar, aqui a referir como distinção relevante, substancial, não distinção de palavras, não decisão meramente nominal, é essa exigência da manifestação por escrito dos ascendentes dos pais adotivos, para que seus nomes constem do assento. É essa a única diferença. Mas olha, exatamente essa diferença é que talvez justifique a prevalência do artigo 95, a subsistência. Porque for a mera repetição, o que consta da lei, registros públicos, e do ECA, ou do antigo Código de Menores, nós poderíamos, não há problema, revogado ou não, isso aqui já está repetido pela lei nova e, portanto, podemos adotá-la. Mas aqui não. Aqui é um dado de especialização da lei de registros públicos, exigindo do registrador esse cuidado de que os ascendentes, se vivos, não é, devam comparecer ao ato. Quanto aos mortos, está resolvido o assunto, já fazem constar. Mas sendo vivos, está dito aqui, devem manifestar por escrito sua adesão ao ato. Então, a meu ver, esse fundamento talvez seja bastante razoável. Meus cumprimentos ao Dr. Silmar Lopes. Seja o relevante para sustentar, ao menos, volto a dizer, com razoabilidade, a persistência desse artigo 95. Bom, no mais, os dispositivos do ECA referem substancialmente exatamente o que consta do artigo 96 e do parágrafo 95. 96, feito o registro de nascimento, deve cancelar seu assento de nascimento original do menor. E o parágrafo único, o mandado será arquivado, dele não podendo o oficial fornecer certidão, a não ser por certidão, por determinação judicial,
e em segredo de justiça para a salvaguarda de direitos. Eu queria, em acréscimo a esta manifestação, chamar a atenção para um outro problema que me parece também de relevo. Trata-se da permanência dos impedimentos matrimoniais, ou seja, o adotado, o antigo legitimado adotivo, possui vínculos consanguíneos com a sua família biológica e provavelmente deva aqui também ainda pensar nos vínculos de afinidade. E esses vínculos consanguíneos, biológicos, naturais, são persistentes, eles não desaparecem pura e simplesmente com a legitimação adotiva, ou seja, com a adoção, com esse caráter que vem agora indicado no Estatuto da Criança e do Adolescente. E são vínculos que são impeditivos, dirimentes do matrimônio. E o controle desses requisitos, dessas condições, não é muito simples, exatamente porque as certidões devem cumprir o que consta no parágrafo único do artigo 95 e, de algum modo, reflexamente do artigo 96, porque desaparece a possibilidade de expedir certidão do registro de nascimento original e não há condições de indicar, salvo por determinação judicial, a situação relativa ao mandado judiciário que determina esse registro da adoção ou da antiga legitimação adotiva. E isso torna complexa a tarefa de verificação de eventual impedimento matrimonial, que, volto a observar, isto diz respeito tanto à situação de consanguinidade, porque se mantenha o vínculo que é próprio da natureza, é biológico, mas também o vínculo de afinidade, que é, por assim dizer, um resultante dessa consanguinidade que se mantém, que se preserva em relação ao adotado. Bem, faz falta que a legislação preveja algo para um controle adequado dessa situação. Muito bem. Então, apenas para resumir conclusivamente o estado da questão sobre o tema central, quer dizer, a revogação ou não desses artigos 95 e 96, parece-me poder dizer-se que a questão é controversa, há apoio doutrinário bastante e razoável para sustentar a revogação, mas eu me inclino a esta posição mais prudencial, no sentido de que também contando com apoio razoável à posição oposta de preservação do sentido da lei, deva a lei de registros públicos, deva a lei ser observada nesse sentido. Até porque tem uma previsão que resguarda o direito dos ascendentes daqueles que passam a ser os pais adotivos. Então, aqui a razoabilidade de parte a parte. Eu, como disse no início da aula, é preciso que nós voltemos a compreender que há situações em que nós temos certeza moral, há outras situações em que a certeza é menos graduada, podemos chegar a situações até mesmo de perplexidade, e há um caminho nesse meio tempo que é meramente dóxico, meramente de opinião. Olha, minha opinião é nesse sentido. Uma opinião que não exclui inteiramente a solução oposta. Ou seja, não há necessidade de nós termos aqui uma posição tal que todos os juízos opostos ao entendimento que sufraguemos sejam juízos tidos como dispensáveis, juízos que não têm sustentação, etc. Não, aqui é preciso reconhecer, é bastante razoável a posição oposta. Agora, parece-me prudencial sustentar a vigência da lei. E quase sempre é assim, ou seja, na dúvida deve entender-se que a lei se mantém, e não que a lei se revoga. Exatamente porque a suposição é que a lei contribua para a ordenação social.
Então, parece-me assim. Bom, eu quero lembrar que, portanto, esta semana tivemos a primeira aula do mês, em virtude de um impedimento meu, que estive participando de 2 congressos na Universidade Autônoma de Guadalajara, no México, e então foi necessário deslocar para esta semana as 2 aulas, as 2 exposições da nossa série Caminhando pela Lei de Registros Públicos. E vamos ter a segunda dessas exposições na próxima sexta-feira, às 18h30, quando vamos então começar a tratar do tema da averbação no registro civil. E logo do registro da anotação, fazendo algumas referências doutrinárias acerca da matéria, sempre com bastante brevidade. Meus cumprimentos aí à estimada amiga Evelyn Valente. Saudade aí, Evelyn. Eu preciso ir pessoalmente ao estado de Goiás. Como eu disse ao meu estimado amigo Rodrigo, quero rever os amigos goianos e quero também aproveitar para comer o melhor leitão que há, parece, nesse Brasil, que é aí da cidade de Goiânia. Bom, eu renovo os meus cumprimentos ao Dr. Bruno Quintiliano pela merecida homenagem que recebeu do Tribunal de Justiça de Goiás e, outra vez, reitero os meus agradecimentos à ARPEN do Estado de Goiás, à minha amiga Evelyn Valente, ao prezado Dr. Alan Nogueira. Lembrando que hoje foi uma das exposições talvez mais atrativas que nós tivemos ao longo desse tempo. Ou seja, discutir se 2 dispositivos estão em vigor ou não, quando a própria doutrina parece vacilar nesse assunto, eu acho que é realmente interessante. Agora, talvez o melhor conselho que devamos ter nisso, e oxalá isso se expanda e não sejam só conselhos restritos aos registradores e notários, é que todos os juristas devemos ter um pouquinho de paciência, por assim dizer, para que as coisas se esclareçam no devido tempo. E temos que conviver com posições opostas e ir verificando dialeticamente quais são as melhores, quais são as menos favorecidas, para enfim chegarmos a seu tempo a uma conclusão. Às vezes nós precipitamos conclusões quando ainda nos faltam experiência bastante de situações ou argumentos que possam esclarecer melhor um quadro ou outro. Bom, eu agradeço novamente a todos a atenção dispensada aqui, que me honra muitíssimo, me alegra bastante, e nos vemos então, se Deus assim permitir, na próxima sexta-feira. Meus cumprimentos a todos. Eu quero mais uma vez cumprimentar o Dr. Silmar Lopes, um grande jurista aí do estado de Goiás. Muito obrigado.